Eu achei que o mais importante são as pessoas. O mais importante é As relações. saber que no mundo tudo pode mudar a qualquer momento e que se você não tiver bom relacionamento, você não consegue desenvolver, você não vai conseguir entregar. Você sempre depende de alguém, sempre depende de uma outra empresa. Você não faz nada sozinho, né? Então isso fez com que todo mundo parasse um pouquinho, né, de pensar que, não, eu sou, né, nisso daqui eu sou melhor, não. Eu posso ser muito boa aqui, mas eu preciso de uma cadeia aqui, né, junto de mim Claro. para poder entregar, né? É um mercado que, como eu desconheço, né? É um mercado que é muito técnico e baseado em número e resultado, ou ele tem muito ego também? Como é que é Acho que é um essa. pouco de tudo, né? Acho que é uma mistura de tudo, né? Claro que é um número, você tem que entregar os teus números, Uhum. obviamente, Pessoas mais mas frias e isentas ali, ou não? É tipo, tem também. acho que ele ronda um pouco de tudo, né? Os números, ninguém quer, os números são imbatíveis, né? Mas acho que como a maneira que você apresenta os números faz muita diferença, né? O que aconteceu para o número de repente não tá tão bom naquele momento, né? Ele não sabe que N coisas acontecem, né? No mundo todo, a todo momento. Então, como que você pode traduzir aquilo, né, nos teus números de maneira que, apesar do número não estar tão bom quanto você queria, ou quanto, né, era desejado, o que aconteceu de fato ali, né? Então, assim, tem coisas que acontecem que não tem o que fazer, né? Realmente você ia pegar um avião, o avião caiu, você vai fazer o quê? Uhum, Né? Você uhum. ia exportar o material, veio o Covid, está tudo fechado, o aeroporto tá Sim, você fechado. lida muito com Então, essas intempéries no fim, sim, né? exatamente. Então, acho que tudo acontece no mundo, pra gente impacta muito. Porque você está dependendo de vários setores, né, da economia, né? É muito versátil. E o que que você tem de que mudou na forma de planejar? Agora com essas Uhum. mudanças, né? Como que você olha para o teu P1A, Uhum. P5A, enfim? Eu acho que o planejamento, claro, ele tem um curto prazo, um longo prazo, mas o longo prazo, com certeza, ele tem, né, ele mudou porque ele tem que ter vários tipos de planejamentos diferentes, né? Então, como é que eu planejo dessa maneira, tá? Mas várias coisas podem acontecer que eu não vou entregar dessa maneira. Como é que eu vou planejar de outra maneira? O Vocês que têm que eu plano posso A, fazer? B? Tem que ter vários planos sempre, né? Então, acho que quando você tem uma meta, tem um plano, né, de fazer A, mas com certeza tem que ter um plano B, porque você nunca sabe o que vai acontecer, né? Ainda mais Vocês hoje em passam a dia, né? olhar mais em prazos menores, tipo reavaliar, tipo a cada Toda hora. Não, trimestre, reavalia, não, todo mês, toda semana, reavalia tudo, toda o hora. tempo todo, né? Porque é Exato. muito, É né? muito volátil. Uhum. E entrando aqui, né, pensando nessa mudança toda, uma mudança que a gente conversou até que tem acontecido muito é essa pauta da sustentabilidade, o quanto isso tem Uhum. impactado. E hoje, segundo você me contou, é medido mesmo com KPIs e tal. É, o que você entende que foi o maior impacto, no sentido de profundidade mesmo, do Uhum. impacto de todo esse cenário hoje, assim, Eu acho no teu que, mercado? é, pensando sobre a sustentabilidade, né, o que aconteceu na realidade no mundo, né? Eu acho que como teve aquele Acordo de Paris de 2015, né? No qual, né, os países se comprometeram, né, a diminuir, né, ou não acelerar tanto, né, o aquecimento global. As empresas, né, e as pessoas, enfim, tiveram que adotar medidas, né, para como é que eu vou fazer para mudar o meu tipo de fabricação, né? O que eu vou fazer para naquele material que eu estou, né, importando ou exportando, produzindo, né, usar menos, né, o combustível fóssil, né? Então, acho que foi um momento no qual, como você vai ter um aquecimento global, é certo, você vai ter, você só não sabe quantos por cento você vai ter nos próximos anos, foi um momento que, óbvio, você tem aquecimento global, você tem uma parte, né, do mundo, né, que está em neve, em geleira, que vai derreter. Né? Quando isso derreter, tá derretendo, e você tem todas as mudanças, né, das tempestades, né? De repente você tem um clima que mudou completamente, né? Antigamente você não tinha tantas tempestades e tantos problemas climáticos como hoje em dia. E tudo isso afeta o teu dia a dia, né? Então, como que a gente vai chegar em 2050, né, aumentando o nosso, né, a temperatura global como é ainda hoje em dia, né? Então, todas as empresas tiveram que parar e repensar como que elas, né, fabricam, né? Então, que tipo de combustível que eu vou utilizar quando eu colocar num avião, né? Eu vou pagar uma tarifa premium a mais para tentar ser um carbono neutro, né? O que eu vou poder utilizar, né? Eu vou ter aviões mais, né, flexíveis, que eu possa utilizar um tipo de, né, combustível, né, que não vai agredir tanto, né, o meio, né, sustentável de ser, né? O que eu vou tentar fazer? Eu vou consolidar mais cargas no mesmo voo, né? E vou ter vou estar gastando menos carbono ou Otimizando. CO2, né? Então acho que foi um momento de a gente começar a repensar o que a gente entrega e como que a gente pode entregar de maneira mais eficiente, né?
E talvez no seu mercado era algo que talvez fosse evoluindo aos poucos, e acho que a Covid deu uma acelerada nesse aspecto, por exemplo, né? Com certeza, eu acho que o nosso mercado, né, de transporte hoje em dia, acho que 7 a 10% das emissões de carbono vem dessa parte de transporte, né? Então, e de oil and gas, então, mais de 17%, né, vem do oil and gas. Então, é um mercado que, muito, né? teoricamente, é um mercado que, teoricamente, Protagonista nessa questão, né? então tem que virar, né? Tem que mudar, né? Porque se a gente continuar do jeito que tá, daqui a pouco o nosso filho, né? Nossos filhos, nossos Exato. netos, né? Como é que eles vão estar, né? Como é que vai estar o ar que a gente respira, né? Nos dias de E hoje. você sente que o mercado realmente está preocupado com esse legado e fazendo esse movimento? Ou tem um aspecto ainda muito empresa meio greenwashing, assim? Como é que você percebe? Eu acho que o mercado mudou. Eu acho que o mercado mudou. Mesmo. Mudou mesmo. Eu acho que toda essa origem que a gente tinha antigamente realmente chegaram o momento de se colocar em ação. Né? Então, acho que as empresas estão vendo a sustentabilidade com outros meios, com outros olhos, né? E com certeza, acho que hoje em dia, quando você vai fechar um contrato, quando você vai, né, contratar um fornecedor, você também quer saber o que ele está fazendo para tentar ser mais sustentável, né? Então, é uma É pauta genuíno, é um que hoje em valor. dia, sim, é um valor. Que hoje em dia você está sempre com a gente, é uma pauta que a gente sempre está conversando, discutindo o que a gente pode fazer para melhorar, né? Então, acho que realmente mudou. Porque às vezes até, enfim, no mercado em geral, você vê às vezes muitas marcas se aproveitando um pouco do discurso em comunicar isso, qualquer iniciativa que Uhum. tenha, do que efetivamente sendo uma pauta Fazer. acontecendo, interna, Uhum. né? Mas no seu caso tem KPI que impacta inclusive na Dow Jones, né? Sim. Eu acho que Ou seja, ele tem que, ele né? tem que, exatamente, quando você está medindo os seus números, né? Você realmente tem que fazer acontecer, né? Não é só, eu tenho isso e eu vou, né, mostrar, tentar fazer alguma coisa, não. Você tem que fazer, né? Então, acho que essa é uma mudança, né? Que acho que várias empresas também sofreram, né? Nos últimos anos também, né? Você entende que eles ainda estão no processo de virada e isso naturalmente vai ter mais gasto porque é uma mudança e tal? Ou a indústria já está vendo os impactos positivos no sentido até de eficiência, muitas Uhum. vezes financeira, né? Isso já está sendo provado? Como que tá no Eu teu acho, mercado? eu acho que, com certeza, né? Hoje em dia, né? Uma das maneiras de você, né, poder, né, exportar um material é você comprar a taxa de carbono também, né? Então, claro que o que você está fazendo hoje pode ser um pouquinho mais caro do que seria normalmente, né? Mas você está fazendo isso com outros olhos, né? Porque você está Pensando no pensando legado. para frente. Acho que a gente não pode pensar só no dia de hoje. Assim como uma taxa que você tem qualquer. Eu vou, enfim, comprar uma passagem aérea, você paga uma taxa, né, do teu assento, e você paga uma taxa para a companhia aérea, você paga outras taxas também, né? Ou como qualquer imposto que você faça, né? Entendo que vai ser da mesma maneira, né? Tudo que você vai estar comprando, você vai ter uma taxa, né, de sustentabilidade. Então, acho que o mundo está mudando, né? E tem que mudar, Sim. né? Que bom, né? Que bom que estão vendo de fato de forma prática, né? Trazendo de fato para o dia a dia do negócio, Com né? E certeza. acho que aos poucos a gente vai vendo o legado, né? E assim, vai dar um orgulho, cara, que legal. É isso. Com A diversidade em Uhum. geral é muito difícil, mas também quando você supera e muda e pivota de outra forma, você, pô, foi bom, né? Pô, com No certeza. final, assim, Uhum. valeu a pena, né? A gente encontrou outra forma, enfim, acho que é maravilhoso. E aí, claro, eu queria entrar numa pauta, assim, pensando, aproveitando, né, que você tem esse cargo na América Latina e constrói essas relações globais e tudo mais. Eu queria entender com você o seguinte, é, como é que no sentido de habilidade, assim, aonde você entende que é importante num cargo como esse a sua reputação e essa tua habilidade para lidar ali com esses parceiros, stakeholders globalmente, como você consegue atuar liderando times em outros países, né? Então, assim, aonde você entende que é uma habilidade importante ser desenvolvida nesse tipo de gestão, especialmente pensando em diferenças culturais e nesse mercado que a gente sabe que a questão, né, de gênero ainda é muito impactante, né? Uhum. Então, acho que essa questão cultural é o que a gente comentou, né? É você tentar entender o outro de fato, né? Eu acho que a questão cultural apesar de você ter que deixar de lado, né, para resolver o problema do dia a dia,
se você não conhecer, né, bem o que você está fazendo em cada país que você tiver, você não vai conseguir evoluir, né? Porque você vai sempre estar martelando uma porta que não vai mudar, né? Então, acho que conhecer realmente o que acontece em cada país é essencial para você conseguir desenvolver bem, né, essa função. É, ao invés de querer só mudar alguma coisa, fazer alguma coisa, é entender o que acontece ali. Você não pode querer mudar uma coisa se você não entende 100% do que está acontecendo ali dentro, né? Então, eu acho que é parar um pouco mais, né? E entender, né? Realmente parar, entender e escutar. Acho que é essencial.